Bora, Fel, se liga aqui agora nesse corte do EDG 97 com o Mano trazendo mais informações sobre a reunião do Bar Stable com o presidente da Caixa pra tentar dar uma aliviada ali na Arena Corinthians, pra tentar baixar juros. Muita informação nesse vídeo. Já deixa o seu likezão, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias, novidades e débitos no oferecimento de Novibet. Mano, é o seguinte, hein? O Corinthians se apresentou agora à tarde aí lá no CT Joaquim Grava. Gostei da pronúncia. Grava, né? Ainda sem o Memphis. Tá grave a situação lá, hein? Tá grave a situação. Maravilhoso. Salvou logo lá antes das 7, hein, RG? Caramba. Não contou com a presença do Memphis, ainda que tá recuperando aí de um edema, mas, segundo ele mesmo disse aí, pode ser que eles vá pro jogo, viu, mano? Acho que ele já tá na fase final. Acho bom mesmo ele jogar no sábado aí, também. Tem que jogar essa partida. Domingão. Aí. É domingo. É domingo, né? Contra o Flamengo. Domingão à noite. 8h30. Olha. E também... Somos todos Corinthians. O retorno certo é o Guinegão. Né? Ele foi desfalque aí pelo terceiro cartão amarelo contra o Sport, mas é certeza que vai pro jogo, então. Essas são as principais aí dúvidas, né? E talvez voltas do Corinthians pro Flamengo. Tem mais alguma, hein, mano? Acho que é só isso aí, né? Então, com relação aos retornos, Bento, são esses dois mesmo aí. O Guinegão, que volta depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo que ele tomou na partida contra o Fluminense. Deve estar à disposição aí para esse final de semana contra o Flamengo. O próprio Memphis, como você citou, ele nem viajou pro Recife nessa partida que o Corinthians acabou perdendo do Sport. Ele deve estar em campo, sim, aí na partida aí contra o Cheirinho, no domingo à noite. E vale lembrar também, Bento, que dois caras que ainda vão continuar fora é o Garro, né, que teve um desconforto naquela partida contra o Fluminense na panturrilha. Ainda não vai estar à disposição para esse jogo. E tratam com otimismo também o retorno do Carrídio, que muita gente já estava dando como descartada a volta dele esse ano. Pode ser que ele retorne, Bento, ainda não para essa partida, mas existe um otimismo aí para que para outubro ele tenha talvez aí a possibilidade de retornar aí antes mesmo do esperado. Com relação ainda ao Corinthians, ô Bento, tem dois processos aí que vale a pena a gente mencionar. O primeiro é a negociação com o Memphis aí com relação à dívida que o Corinthians tem com ele, que hoje está na casa dos 18 milhões. O Corinthians ele já tem praticamente acertado um acordo verbal com o Memphis, só falta o staff dele dar o ok aí para eles realmente começarem a cumprir isso. Qual seria o acordo? Que tá metade do acordo com o Memphis agora, ou seja, 9 milhões parcelado de agora até fevereiro, e a partir de março pagar os outros 9 que o Corinthians está devendo. Então pagaria metade aí parcelada de agora até fevereiro de 2026 e os outros 9 que estão devendo ficaria já talvez para março um acerto total desse montante. E tem também uma expectativa com relação à renegociação aí. Mano? Esses 50 então, restantes. O Corinthians acho que vai meter o louco e vai falar, tipo, esse valor aí, tipo assim, ó, tá do jeito que tá. E assim, mas né? é por isso que ainda não tá, RG, formalizado. Eles vão ter que ainda dar o aceite. Velho. Eu vou te falar. 17 milha deve pro cara, mano. 18, viu, Bento? Caramba, velho. São duas propostas de 9. Uma parcelada agora até fevereiro e depois mais 9 à vista em março. Então, nesse caso aí, o Memphis deve dar o ok. O que eu vou te falar, RG? Desse mato não sai coelho. Então é melhor aí o Corinthians aí tentar realmente priorizar, já que o Corinthians parece que não tá priorizando o pagamento do Transferban agora. E eu acho isso um pouco arriscado, viu, Bento? Eu não sei se internamente eles receberam uma informação da FIFA, ó, fica tranquilo que a gente não vai executar para perder 6 pontos, enfim. Mas o Corinthians está tratando até com uma certa calmaria interna ali no clube e priorizando outras dívidas que o Corinthians tem. O Corinthians ele recebeu aí um dinheiro já que poderia estar amortizando a dívida com o Santos Laguna. O próprio Santos Laguna não aceitou as condições que o Corinthians quis pagá-lo. Então o Corinthians falou, então deixa quieto aí, deve ter recebido aí calma aí galera, que tamo junto, é nóis. Sabe, o pessoal da FIFA deve ter mandado um é nóis no e-mail e falou, não vamos executar para perder 6 pontos. Então internamente ali existe até uma certa calmaria. E espero que de fato nada aconteça com relação à parte matemática do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians ele tá priorizando outras contas agora com esse dinheiro que pode estar entrando. Inclusive também tem um acordo, Bento, que deve ser firmado, ou pelo menos inicialmente discutido, com a Caixa Econômica Federal para o Corinthians aí tentar renegociar a taxa de juros que ele tem, sabe, arcado anualmente com relação ao pagamento do estádio. Hoje a dívida com a Caixa está em torno de 675 milhões,
dentro daquele montante, já que a gente sabe que o Corinthians atualizou aí, que está em 2.600, 675 é o valor que o Corinthians deve para a Caixa. Então o Corinthians ele vai tentar aí nas próximas semanas aí, tentar formalizar alguma coisa que seja um pouco mais vantajosa para o clube em termos de pagamentos, inclusive dos juros, né? Porque a amortização vai ter que pagar de qualquer jeito aí, esse valor aí, o saldo devedor. Mas o Corinthians está tentando diminuir aí o percentual de juros que ele paga por ano. Pô, é isso, Sombra. Acho que Muito hoje bem. Nós encerramos aqui as notícias. Isso aí, aproveitando que... Desculpa, viu? Eu até critico o Sombra bastante aí, muitas vezes aí. Não você. Eu quero parabenizar aí, pelo menos... É que é difícil a gente parabenizar político de clube, porque mais cedo ou mais tarde é aquele negócio, né? Tipo, é aquele cara que sai... Não, mas é verdade, RG. A gente critica quando tem que criticar, mas pelo menos agora eu vejo de forma até razoável a administração do Osmar Stabile, que eu acho que tá tentando conciliar as coisas. O Corinthians hoje, RG, é um fragmento. Sabe quando estourou o reator 4, que foi pedaço pra tu quanto é lado? O Corinthians é praticamente um reator 4 de Chernobyl. Então tentando agora juntar os cacos e diminuir o estrago. Então nesse ponto, cara, o Osmar Stabile eu acho que ele tá sendo muito mais coerente do que foi as mulas que passaram anteriormente ali. Nesse ponto, eu repito, é muito cedo pra elogiar e falar que o trabalho mais é bom. um pouco, Maurício. Não, mas momentaneamente nesse curto espaço, RG, nessa janela curta de trabalho que ele tem feito, eu acho que ele tem sido muito mais razoável e pés no chão do que quem passou por lá anteriormente, entendeu? Aproveitando o hino do Corinthians, tem torcida Estádio 97, tem torcida Estádio 97 para Corinthians e Flamengo, domingo, 8h30 da noite, na Neoquímica. Corintiano que ligar dizendo, no domingo o Timão vai honrar o porco. No domingo, o Timão vai honrar o porco. Boa. Gostei. Vai ganhar ingresso para assistir esse jogo de camarote, tá bom? Agora, meus amigos, nós vamos falar de balada, tá? Vocês viram aí os prints, os vídeos que surgiram hoje, né, de jogadores do Corinthians, né? No vídeo aparece o Garro, aparece o Héctor Hernandes e aparece o Carrídio, na festa, né, de um blogueiro, né, John Vlogs, né, sei lá o nome dele, enfim, eu não acompanho. O que acontece? Enfim, além dessas postagens aí que saíram, né, e dentro do Corinthians repercutiu muito mal, tá? Muito mal entre colegas de trabalho, profissionais do CT Joaquim Grava, repercutiu muito mal a conduta dos jogadores, o Corinthians havia acabado de perder para o Sport, o lanterna da competição, e muito mal porque existem profissionais que estão cuidando desses atletas para colocarem eles em campo o mais rápido possível. E isso chateia, porque, né, são fisioterapeutas, muita gente trabalhando ali em prol, né, de colocar esses jogadores em campo o mais rápido possível. O Corinthians tem até batido recordes, né, em relação a isso. É tanta gente que entra no DM e o Corinthians tenta tirar o mais rápido possível de lá. E isso atrapalha na recuperação dos jogadores, é claro, né, há um entendimento que eu também tenho, né, que eu citei para vocês hoje, de que o jogador pode sair, mas tem que ter um bom senso. E aí, gente, eu apurei coisa pior. Houve balada antes do jogo contra o Sport, antes da viagem para Recife, tá? Essa informação eu recebo, né, de dentro dos Gaviões da Fiel, fontes que eu tenho lá dentro, me falaram, tá, que isso não caiu bem, eles sabem quem são os jogadores, né, enfim, né, há cariocas, tá, eles estão até tratando assim um apelido, né, dos cariocas, né, enfim, há jogadores cariocas, tá, e eu não vou citar os nomes aqui, mas você já, né, isso vai ser externado, você já deve imaginar também, tá, e a torcida uniformizada promete cobrar, tá? Só para vocês terem uma ideia, os Gaviões da Fiel, os caras estão no ônibus agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, eles ainda estão voltando de Recife, eles estão chegando em BH agora, só para você ter uma ideia. Hoje é terça-feira, tá? Que eu gravo esse vídeo, né? O torcedor foi lá, paga ingresso, ida e volta, né? Chuva, sol, cansaço, perrengue. E os jogadores, né, do Corinthians vão para a balada antes do jogo contra o Sport, né? Acho que explica também, porque foi muito semelhante ao que aconteceu contra o São Paulo. Quando foram antes, para a balada antes do jogo contra o São Paulo, o time se arrastou em campo. Eu acho que a gente viu um Corinthians se arrastando em campo também
contra o Sport. Eu não vi isso que o Dorival falou, de pegada, de jogar para igual, eu não vi essa pegada nesse jogo, tá? Discordo totalmente do Dorival, né? Eu vi um time ali numa preguiça violenta em campo, então houve a balada, tá? Antes da viagem para Recife. Os torcedores uniformizados sabem o local, sabem tudo, tá? E eles prometem que vão cobrar, até porque, né, eles estão lá pagando preço pelo clube, pelo time que torce, que amam, né, estão no ônibus ainda, repito, né, nesse exato momento o ônibus está chegando em BH ainda, há uma longa viagem pela frente, e os jogadores do Corinthians, antes e depois do jogo, nem se importam com a derrota para o Lanterna e vão para a balada, né, enfim, e pior ainda ir antes do jogo, né, acho que é pior essa apuração minha, pior ainda mais a situação, porque antes do jogo, né, nem foi depois, os que foram não estão nem jogando, mas mesmo assim também não dá para passar pano, porque precisa se recuperar para estarem em campo o mais rápido possível, principalmente o Garro, que é questão muscular, né? Então, gente, há um descontentamento grande, tá? Depois não digam que eu não avisei, e lá dentro, né, da torcida já estão chamando do bonde dos cariocas, meu amigo, e tem gente que, né, enfim. O Jorge Nicola trouxe uma informação que o Fabinho Soldado, né, ele recebe 400 mil reais por mês, né? Um pouco mais de 400 mil reais por mês no Corinthians de salário. E eu fui, né, tentar confirmar essa informação, né, do Soldado, tá? E não vi, né, a matéria do Nicola, né? Eu vi vocês falando sobre isso, tá? Tô até abrindo aqui, ó, Fabinho Soldado ganha 16 vezes mais no Corinthians do que no Flamengo, tá? Fabinho Soldado escapou da demissão, enfim, né? O Nicola apurou que ele ganha 400 mil, que fazem dele um dos mais bem pagos do país. Somente o José Boto, né, homem forte do Flamengo, tem salário superior, o português ganha 500 mil reais, tá? E o Rodrigo Caetano e o João Paulo Sampaio faturam 400 mensais na CBF e na base do Palmeiras, respectivamente. O Fabinho Soldado, né, teve seus vencimentos multiplicados por 16, desde que trocou o Corinthians pelo Flamengo. Ele ganhava 25 mil reais por mês lá, tá? Tinha um contrato no Corinthians com Augusto Melo de 250 mil. Antes de sofrer o impeachment, o presidente ainda garantiu um aumento a Fabinho Soldado para 400 mil. E o que eu trago de novo? Primeiro que, né, dentro do Corinthians me falaram que o valor é esse mesmo. E segundo, que o Corinthians talvez possa até abrir uma investigação, né, para saber se realmente esse aumento que foi dado de 250 para 400 mil foi quando o Augusto já sabia que ia sair e deu uma semana antes aí o aumento antes de deixar o clube, tá? Isso está tendo uma investigação interna no clube, uma apuração interna no clube para saber se houve esse aumento já com o Augusto de saída do clube, né, e querem entender qual seria o motivo, né, do aumento, já que ele estava de saída do clube, se o Fabinho merecia esse aumento, se estava estipulado em contrato. Então o contrato do Soldado no Corinthians passa agora por apuração e investigação dentro do clube. O que você acha? 400 mil reais por mês é o segundo dirigente mais bem pago do futebol brasileiro. Você acha que vale? O Corinthians encerrou as atividades da categoria Sub-20B. Não tem um meia, né, no Sub-20 para substituir o Garro. Ainda tinha Sub-20B, né? O grupo era formado por jogadores de até 18 anos que não tinham espaço no elenco de júniors. E, enfim, né, era o último passo antes da transição das categorias de base para o profissional, que é o Sub-20, claro, tá? Além da lista de dispensa ou empréstimos, né, da maioria dos garotos que integravam, né, o grupo, o Corinthians também se desfez de 4 profissionais da comissão técnica, tá? O entendimento da diretoria de que a base estava inchada e precisava ser enxugada. Então tá aí, ó, né, para vocês, decisão aí tomada, né, pela diretoria corintiana, tá? Então isso é importante. Outras coisas, já trouxe na semana passada, na quarta-feira passada, que o Corinthians tinha chegado a um acordo com o Memphis para pagar parcelado até fevereiro, depois à vista. Então metade à vista, metade parcelado. Já tinha falado para vocês, também já havia, né, trazido para vocês que o Corinthians, né, já havia passado aí para vocês que o Corinthians só pensa em pagar o transfer ban no final
deste ano. Então, isso aí também é uma informação que eu já venho trazendo há um bom tempo para vocês. E outra informação importante, tá? É que o Corinthians se reuniu com a Caixa, tá? Essa eu não havia trazido ainda, mas é bom a gente dar uma passada nisso. O Corinthians se reuniu com a Caixa, houve a reunião na segunda-feira, e a ideia do Corinthians, né, na reunião com os executivos da estatal, é renegociar os juros, né, do financiamento, né, que foram contratados aí pelo Corinthians, né, no financiamento da Neoquímica Arena, tá? O Timão quer modificar o acordo vigente que adota a taxa Selic mais 2%, né, para o modelo atrelado à variação do IPCA, tá? Então essas rapidinhas aí antes da gente entrar nas informações que a gente tem aqui agora para você. Deixa o like. Primeira informação, João Cancelo, né, usa a camisa do Corinthians, né? O lateral direito João Cancelo apareceu nesta terça-feira usando a camisa do Corinthians em uma publicação nas redes sociais do atacante Malcom, né, que é formado nas categorias de base do Corinthians. O post tem uma música com participação de Memphis Depay como trilha sonora, tá? Aí tá escrito aqui, ó, o meu gádio é muito Corinthians. Escreveu Malcom na publicação que mostra o português de costas usando a camisa do Timão de 2024 com o nome de Cancelo e o número 20, tá? Cancelo e Malcom, você sabe, eles jogam juntos, né, no Al Hilal da Arábia Saudita. Não é a primeira vez que o lateral, né, que defende a seleção de Portugal utiliza a camisa do Corinthians. Ele apareceu outras vezes com a camisa, né, do clube, tá? Em junho deste ano, no Mundial lá de Clubes, o Cancelo disse ter admiração e carinho pelo Corinthians, abre aspas. Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida, o Malcom disse muitas coisas, são coisas às quais me identifico. Minhas cores favoritas são preto e branco e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corintianos também e por isso eu gosto, tá? A questão é a seguinte, né? O João Cancelo tem vontade de jogar no Corinthians e é um nome que agrada a cúpula corintiana, tá? Eu perguntei, falei, o português se oferece toda hora. Agrada, seria interessante, foi o que eu ouvi. Mas isso aí só para 2026 e quando o transferban tiver pago. Mas é um nome que agrada gente graúda lá no Corinthians, hein? Comenta aqui embaixo. Bom, a gente tem informações do mano do Corinthians e também complementando com o Samir com relação a essa reunião com a Caixa, né? Até agora não saiu nada assim de oficial. Se teve uma boa conversa entre o Osmar Stabile, o presidente lá da Caixa, para tentar diminuir esses juros aí que tanto suga dinheiro do Corinthians. É absurdo que a gente paga de juros da Caixa, né? Em relação ao estágio do Coringão. Que muitos dizem que é presente do Lula, pelo amor de Deus, né? Que presente, né? Você tem que pagar aí 700 milhões. É brincadeira, mano. Tem torcedor antes que é muito burro, né, cara? Então, vamos ver se o Osmar Sá tem um êxito nessa questão aí pra dar uma aliviada, né? Porque o engraçado nesse corte aqui do Mano, no primeiro ali, cara, eles não comentaram da balada ontem, né? Da festa que o Carrilho, o Hector Hernandes e o Garro foi, né? Estranho, pensei que ele ia comentar, mano. Eu queria ouvir a opinião dele sobre esse assunto aí. Mas felizmente não comentou, mas o Samir trouxe informação que a Gaviões vai cobrar, hein? Cara, de novo os caras foram pra balada em véspera de jogo contra o Sport. Já tinha ido contra o São Paulo. Cara, eles falaram os cariocas ali, né? Dá pra entender, né? Quem são os cariocas do clube, né? Cara, se a Gaviões chegar junto, esses caras tão ferrados, meu irmão. Uma coisa é você belezando a sua folga e tal. Mas você ir em véspera de jogo, pra balada, cara. E às vezes é até no dia do jogo, né? Os caras vai varar a madrugada, né? Cara, é inacreditável. Os caras tão nem aí, mano. Aí quando tá brigando contra o rebaixamento lá, toma um salve da organizada lá no CT, lá fica pianinho, né? Cara, é inacreditável. E tem torcedor que apoia ainda esses caras indo pra balada. Então comemorem, continue comemorando aí. A gente no meio de tabela, tomando pau de lanterna. Então é isso, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.